Imagine um lugar onde o silêncio pesa mais que as lápides de um cemitério. Um lugar onde o ar não carrega o som do vento, nem o choro de uma criança, nem o sussurro de uma oração. Carrega apenas o peso do que foi roubado. Não estamos falando de vidas, pois a morte, em sua brutal honestidade, oferece um final. Estamos falando de algo mais sutil e infinitamente mais cruel. Falamos de aldeias que ainda respiram, mas não vivem. Aldeias onde os corpos caminham pelas ruas de terra batida, mas as almas foram arrancadas, deixando para trás apenas um eco oco, uma casca vazia que se lembra vagamente de um dia ter sido humana. Esta é a história não contada das guerras, a que não aparece nos livros de história ou nos discursos dos generais. É a crônica do que acontece quando o objetivo de um exército não é conquistar terras ou eliminar inimigos, mas apagar a própria essência de um povo. A morte é um ponto final. O que os soldados fizeram naquelas aldeias foi criar uma sentença perpétua, uma eternidade de vazio. Eles chegaram não com a fúria das bombas, mas com a precisão fria de um cirurgião decidido a remover a alma, deixando o corpo intacto como um monumento vivo à sua própria desolação. E para entender a profundidade dessa crueldade, precisamos voltar para antes do silêncio, para quando as aldeias ainda cantavam. Havia um tempo em que o Vale do Rio Esquecido pulsava com uma vida que parecia tecida pela própria terra. As aldeias, aninhadas entre colinas que mudavam de cor com as estações, não eram apenas aglomerados de casas de pedra e madeira. Eram organismos vivos. Cada uma tinha sua própria respiração, seu próprio ritmo. Pela manhã, o cheiro de pão assando em fornos de barro se misturava ao aroma úmido da terra, enquanto o som rítmico dos teares nos quintais criava uma melodia constante, o coração pulsante da comunidade. No centro de tudo, estava a praça onde as histórias nasciam. Ali, sob a sombra de uma árvore ancestral cujos galhos pareciam guardar os segredos de gerações, os mais velhos se reuniam. Eles não eram apenas anciãos. Eram as bibliotecas vivas do povo. Suas vozes, enrugadas pelo tempo, teciam o passado no presente, contando as lendas dos primeiros homens que beberam da nascente do rio, as canções das colheitas que apaziguavam os espieitos da montanha e os nomes de cada estrela no céu noturno, que eles acreditavam ser os olhos de seus antepassados vigiando-os. As crianças aprendiam a história não em livros, mas no colo de seus avós. Aprendiam sobre a coragem de seus antepassados, não em monumentos de pedra, mas nas cicatrizes e nas mãos calejadas dos mais velhos. A identidade de cada pessoa estava intrinsecamente ligada à identidade da aldeia. Um homem não era apenas um homem. Ele era o filho do ferreiro, neto do contador de histórias, e carregava em seu nome o legado de todos que vieram antes dele. As mulheres não eram apenas mulheres. Eram as guardiãs das sementes, as detentoras das canções de ninar que acalmavam tanto os bebês quanto os espíritos inquietos. E suas mãos sabiam o segredo para transformar lã em calor e grãos em vida. A vida era um ciclo, previsível e sagrado. Havia o festival da primeira chuva, onde todos dançavam descalços na lama para agradecer a terra. Havia o dia do solstício silencioso, quando a aldeia inteira parava por um dia para ouvir o mundo, acreditando que, no silêncio, se podia ouvir as respostas para as perguntas mais profundas do coração. Havia laços que transcendiam o sangue. Um vizinho não era apenas um vizinho, era um irmão. Uma perda não era individual. Era uma ferida em toda a comunidade. Uma alegria não era solitária. Era um motivo para que toda a aldeia celebrasse. Essa era a riqueza deles. Não ouro, não poder, não tecnologia. A riqueza estava na conexão, na memória compartilhada, na certeza de que cada indivíduo era um fio essencial em uma tapeçaria milenar. Eles sabiam quem eram porque sabiam de onde vinham. Sua força não residia em muralhas ou armas, mas na inquebrável corrente de histórias, canções e nomes que os ligava ao seu passado e os guiava para o futuro. E foi exatamente essa riqueza que os soldados vieram roubar. Eles não queriam a terra, não queriam os parcos bens. Eles queriam o que não podia ser tocado. Chegaram em um dia cinzento, quando a névoa beijava o chão, e sua chegada não foi anunciada por tambores de guerra, mas por uma quietude antinatural. Os pássaros pararam de cantar, os teares silenciaram, e o coração da aldeia pela primeira vez hesitou em sua batida. Os soldados não marcharam, eles se infiltraram, silenciosos como a própria névoa, e seus rostos não expressavam ódio, mas um vazio calculista. O comandante, um homem de olhos pálidos que pareciam absorver a luz ao redor,
Reuniu todos na praça, sob a árvore ancestral. Sua voz era calma, quase paternal, o que a tornava ainda mais aterrorizante. Ele não anunciou uma ocupação. Ele anunciou uma purificação, um recomeço. Ele disse que eles estavam ali para libertá-los do fardo do passado. E foi então que o verdadeiro horror começou. A primeira ordem foi a proibição dos nomes. A partir daquele momento, ninguém mais seria chamado por seu nome de batismo, o nome que seus pais lhes deram, o nome que os conectava a seus ancestrais. Cada homem, mulher e criança recebeu um número, gravado a frio em um pequeno disco de metal que eram forçados a usar no pescoço. De repente, Elara, a tecelã cujas mãos criavam os mais belos mantos, tornou-se 734. Kael, o jovem caçador que conhecia cada trilha da floresta, tornou-se 219. Os anciãos, os pilares da comunidade, tornaram-se apenas números de 3 dígitos. Foi o primeiro corte, a primeira amputação da alma. Chamar alguém pelo nome se tornou um ato de rebelião, punido com o silêncio forçado de dias sem comida. As pessoas começaram a evitar o olhar umas das outras, pois em seus olhos ainda haviam os nomes que não podiam mais pronunciar. Depois vieram as fogueiras. Os soldados metódicos e implacáveis foram de casa em casa, confiscando não apenas os poucos livros e pergaminhos que existiam, mas tudo o que carregava uma história. Os mantos cerimoniais tecidos pelas avós, as ferramentas de marcenaria passadas de pai para filho, as pequenas bonecas de pano com as quais as meninas ninavam suas futuras esperanças. Tudo foi empilhado na praça, aos pés da árvore ancestral. O comandante então deu a ordem mais cruel. Os próprios aldeões teriam que atear fogo às suas memórias. Um filho foi forçado a jogar o alaúde de seu pai nas chamas, o mesmo instrumento que embalou suas noites. Uma mãe teve que ver o berço de seus filhos, construído por seu marido, ser consumido pelo fogo. As chamas não queimavam apenas madeira e tecido. Queimavam a identidade, a herança, o amor materializado. E enquanto o fogo crepitava, os soldados os obrigavam a assistir em silêncio, seus rostos impassíveis refletindo a dança laranja da destruição. Eles não estavam apenas queimando objetos. Estavam ensinando ao povo que o passado era uma ofensa, que a memória era um crime. Com as memórias em cinzas, os soldados se voltaram para os alicerces da comunidade. Os laços. Eles instituíram a vigilância da pureza. Vizinhos eram incentivados a delatar vizinhos. Uma palavra sussurrada na língua antiga, um olhar de cumplicidade, um gesto de consolo. Tudo era motivo para a denúncia. A recompensa era uma ração extra de comida, uma manta um pouco mais quente. O medo, como um veneno lento, começou a se infiltrar nas frestas das casas e dos corações. O irmão começou a desconfiar do irmão. O amigo de infância se tornou uma ameaça em potencial. As famílias se fechavam em si mesmas, mas mesmo dentro das 4 paredes, o silêncio se tornava pesado, carregado de palavras não ditas e de suspeitas. A confiança, o cimento que unia cada pedra daquelas aldeias, foi sistematicamente pulverizada. Mas o golpe final, o ato que selou o destino daquelas almas, foi o ataque à árvore ancestral. Para o povo do vale, a árvore não era apenas uma planta. Era o coração físico e espiritual de sua existência. Era ali que os casamentos eram abençoados, que os nomes dos recém-nascidos eram sussurrados ao vento pela primeira vez, que os mortos recebiam sua última despedida. Em uma manhã particularmente fria, os soldados trouxeram machados. E novamente, não foram eles que os empunharam. Eles escolheram os homens mais fortes da aldeia, os descendentes diretos dos fundadores, e os forçaram a golpear o tronco sagrado. O som de cada machadada ecoava pelo vale como o baque surdo de um coração parando de bater. As mulheres choravam em silêncio, as crianças escondiam o rosto, e os homens que golpeavam a árvore tinham lágrimas escorrendo pelo rosto, misturando-se ao suor. Quando a árvore finalmente caiu, com um gemido que pareceu abalar as próprias montanhas, algo dentro de cada habitante da aldeia se partiu para sempre. Eles não haviam apenas derrubado uma árvore, haviam sido forçados a assassinar seu próprio coração. Os soldados permaneceram por mais um ciclo de estações, tempo suficiente para garantir que as raízes do esquecimento fossem profundas. Eles não precisaram matar quase ninguém. A morte teria sido um ato de misericórdia. A morte teria criado mártires, heróis, histórias de resistência. Mas como se rebelar quando sua própria identidade foi roubada?
quando sua memória foi transformada em cinzas, quando a confiança em seu vizinho se tornou medo. Como lutar por um passado que você foi forçado a destruir com as próprias mãos? Quando finalmente partiram, tão silenciosamente quanto chegaram, não deixaram para trás um campo de batalha, mas um museu de corpos vivos. As pessoas continuaram a plantar, a colher, a comer, a dormir, mas o faziam com a precisão mecânica de autômatos. Não havia mais canções na colheita. Não havia mais histórias ao redor da lareira. Não havia mais danças na praça agora vazia, marcada apenas pelo toco morto da árvore ancestral. Os pais não tinham mais nomes de heróis para dar aos filhos, nem lendas para contar. As crianças nasciam em um vácuo, em um silêncio que não entendiam, herdeiras de uma riqueza que nunca conheceriam. Eles se tornaram um povo sem passado, e, portanto, sem futuro. Caminhavam uns pelos outros, seus olhos se cruzando sem o brilho do reconhecimento, pois o que havia para reconhecer além de um número, uma sombra, um companheiro de vazio? A dor mais profunda não era a da perda, mas a da incapacidade de sequer nomear o que havia sido perdido. Era um luto sem memória, uma ferida sem cicatriz visível. Era pior que a morte, porque na morte a história de uma pessoa é selada, completa. Ali, as histórias foram interrompidas, rasgadas ao meio, e seus protagonistas foram deixados para vagar pelas páginas em branco. Eternamente. Anos se passaram. As colinas continuaram a mudar de cor. A chuva continuou a cair, mas o vale do rio esquecido permaneceu em seu silêncio perpétuo. Os jovens cresceram sem saber o que era o som de uma gargalhada coletiva, sem entender por que os mais velhos às vezes olhavam para o céu, com uma dor inominável nos olhos. A ocupação dos soldados havia terminado, mas a sua vitória era eterna, pois haviam plantado o deserto dentro das pessoas. No entanto, mesmo no solo mais devastado, uma única semente de resistência pode sobreviver. Elara, a antiga tecelã, agora uma anciã curvada pelo peso dos anos e do silêncio, nunca se esqueceu de verdade. Na noite da grande fogueira, enquanto era forçada a assistir suas memórias se transformarem em fumaça, ela realizou um ato de desafio quase imperceptível. Com um movimento rápido, escondeu um pequeno objeto na palma da mão. Um fuso de madeira, minúsculo e liso, o primeiro que sua mãe lhe dera para aprender a arte de tecer. Era um objeto insignificante para os soldados, mas para Elara, continha o toque de sua mãe, as canções que ela cantava enquanto trabalhava, a linhagem de todas as tecelãs que vieram antes dela. Por anos, ela manteve o fuso escondido, enterrado sob o assoalho de sua casa. Era seu único tesouro, a única prova de que o mundo que existia antes não era um sonho. Todas as noites no escuro ela o segurava, e em sua mente repetia os nomes. O nome de seu pai, de sua mãe, de seus avós. Repetia as primeiras linhas das canções proibidas. Tecia em sua imaginação os padrões dos mantos cerimoniais. Era uma batalha solitária e silenciosa contra o esquecimento. Uma noite, quando a lua estava cheia, e o silêncio do lado de fora parecia mais pesado do que nunca, sua neta, uma menina de olhos curiosos nascida na era do vazio, a encontrou segurando o pequeno fuso. A menina nunca tinha visto um objeto como aquele. "O que é isso?" Ela sussurrou, a voz desacostumada a fazer perguntas. Elara olhou para a neta, e pela primeira vez em décadas, viu não um número, não uma casca vazia, mas um futuro. Com as mãos trêmulas ela estendeu o fuso para a menina. E então, quebrando a lei mais profunda e não escrita daquela aldeia, ela começou a falar. Sua voz no início era um sussurro frágil, um som enferrujado pelo desuso. Mas aos poucos foi ganhando força. Ela não contou sobre os soldados, sobre o medo ou sobre as fogueiras. Ela contou sobre o que veio antes. Contou sobre a árvore que tocava o céu, sobre as danças na chuva, sobre o cheiro do pão. E então, ela disse a palavra mais poderosa e proibida de todas. Seu nome, minha querida, não é 482. Seu nome é Lyra, como a estrela que sua bisavó dizia ser a mais corajosa do céu. E meu nome é Elara. Naquele momento, naquela pequena casa escura, um ato de magia aconteceu. Uma única vela foi acesa na escuridão de uma geração. A menina, Lyra, tocou o fuso e repetiu os nomes, como se estivesse provando uma palavra nova e deliciosa. Naquela noite, a história não foi mais um fardo ou um crime. Tornou-se um presente. Um segredo. Um começo. Não sabemos se a aldeia de Lyra e Elara um dia voltará a cantar.
Não sabemos se a tapeçaria de suas vidas poderá ser tecida novamente com todos os seus fios coloridos. A destruição de uma alma é algo terrivelmente profundo, e as cicatrizes do silêncio podem nunca desaparecer completamente. Mas a história deles nos deixa com uma verdade inabalável. Podem queimar nossos livros, podem derrubar nossos monumentos, podem até nos roubar nossos nomes. Mas enquanto houver uma pessoa disposta a sussurrar uma história no escuro para outra, enquanto houver um avô que se recusa a esquecer a canção que seu avô lhe ensinou, a humanidade sobrevive. A verdadeira batalha nunca é travada com exércitos em campos abertos, mas nos cantos silenciosos da memória. O ato final de resistência não é levantar uma arma, mas simplesmente se lembrar. Pois um povo só morre de verdade quando seu último contador de histórias se cala. E o que os soldados fizeram foi pior que a morte, pois tentaram impor esse silêncio eterno. O que eles não contavam é que mesmo a mais frágil das vozes, ao sussurrar um único nome verdadeiro, pode ser o suficiente para reacender a luz de 1000 estrelas.